Deixa eu só iniciar a gravação aqui da reunião. Legal. Então, assim, privilegiando aqueles que chegaram no horário na reunião, a gente vai dando início a essa reunião coletiva de apresentação do Biquant. E a maioria de vocês estiveram ali no stand da Biquant da 257, ali no AGC 26, e manifestaram interesse em conhecer o que era mais o Biquant. A gente pôde ali falar um pouquinho do que é o Biquant no seu começo, na sua essência, mas a explicação completa do Biquant, né, com todas as informações, com dashboard, com tela de servidor e tirar dúvidas e tudo mais de vocês, ela demora cerca de uma hora e meia, então a gente vai estar dando andamento nessa apresentação por aqui. Bom, primeira coisa, deixa eu compartilhar a minha tela aqui, e aí eu vou trazer aqui na minha tela a apresentação. Todos vendo aqui a minha tela? Sim. Beleza. Bom, eu acho que a primeira coisa eu vou apresentar a 257, né, e apresentar a Biquant, quem são as empresas envolvidas aqui. A 257, a gente tem soluções técnicas para provedores de internet, através da assessoria, consultoria e treinamentos, né? Eu e meu sócio, Fernando Nogueira, temos quase 20 anos de expertise ali no mercado de telecom e provedores regionais, e nós estamos aqui agora representando a Biquant aqui no Brasil em toda a parte técnica dele. Bom, a Biquant é uma empresa espanhola com soluções patenteadas em 2014. As primeiras vendas se iniciaram em 2016 na Espanha mesmo. Em 2022 eles já tinham mais de 300 ISPs já com um sistema da Biquant em funcionamento no Brasil desde 2024 e ela totaliza mais de 600 assinantes já usuários, né, provedores usuários do Biquant em 2026. Só lembrando que o Samuel é da Biquant, tá? Ele tá Isso, o na Samuel que reunião está aqui na também. reunião é direto da Biquant, tá? Ele fica na Venezuela e é direto do time da Biquant ele. Bom, a gente vai dividir a apresentação aqui, tá? Primeiro a gente vai explicar os problemas que nós enfrentamos hoje dentro de um provedor. Depois a gente vai falar das soluções que o Biquant apresenta no protocolo TCP, aquilo que ele vai melhorar no protocolo TCP. Depois a gente fala das soluções no protocolo UDP. Depois a gente fala como é que ele vai trabalhar com congestionamento de rede, o que ele vai fazer nesses congestionamentos de rede. Depois a gente vai mostrar os monitoramentos e métricas do Biquant. A gente vai falar sobre o controle de fluxo que ele pode fazer dentro da rede. Vamos falar sobre a especificação de hardware para poder implantar e depois vamos falar sobre como ativar o Biquant dentro da rede. E por que eu estou colocando isso aqui? Porque a qualquer momento vocês podem levantar a mão na reunião e podem tirar uma dúvida sem nenhum problema que tiverem uma dúvida, tá? Então podem levantar a mão, tirar a dúvida. E eu só coloco assim porque às vezes a gente está falando sobre o protocolo TCP e vem uma dúvida de hardware lá embaixo, então a gente já estabelece como é que vai ser, quais são as sequências dos assuntos, para que à medida que você for tendo uma dúvida e ela for pertinente naquele momento, você pode levantar a mão e interromper aqui a gente sem nenhum problema. Bom, antes de qualquer coisa, né, o que a gente fala é que o provedor ele se acostumou com um problema invisível. Mas como assim se acostumou com um problema invisível? A gente fala, eu pessoalmente falo muito que quando a gente conhece uma solução e ela resolve um problema para nós, a gente não se vê mais sem aquela solução. Mas ela não nasceu, aquela solução não existiu a vida toda, né? Então eu costumo comparar muito com o exemplo de o transporte por aplicativo. Porque há muito tempo atrás, não há muito tempo atrás, a gente tinha que chamar um táxi para poder sair do aeroporto e ir para algum lugar, você tinha que ir naqueles radiotáxis. Hoje a gente tem muito facilmente um aplicativo na nossa mão que chama ou conecta nós com motoristas e a gente consegue chamar alguém para poder fazer essa viagem para nós. Uber, 99 táxis, vários aplicativos desse tipo. E hoje a gente sequer se vê sem esse aplicativo para poder usar no dia a dia, né? Então essa é uma solução que apareceu e que hoje a gente já não se vê mais sem ela. E o provedor tem uma situação dessa dentro dos provedores de internet, dentro das redes das redes hoje, né? Então o provedor ele tem ali a sua rede muito bem estruturada, ele tem ali a sua borda conectando com bons PNBs, com bons trânsitos, com boas redes, se conectando ali faz a sua rede MPLS, coloca toda a sua redundância ali na sua rede,
coloca equipamentos de ponta, coloca ONUs, coloca tudo que ele pode de melhor ali dentro da rede e ainda assim ele tem o suporte dele recebendo chamados de lentidão. E ainda assim ele continua tendo clientes insatisfeitos. Ainda assim eu continuo tendo os cancelamentos sem motivos. E hoje a gente vive um momento que é o jogo do rouba-monte no provedor, né? Não tem mais cliente novo no mercado. O cliente é aquele cliente que sai de um provedor e vai para o outro provedor. Ele não é nunca um cliente novo. Raramente existe um cliente novo que não está na fibra. E quando às vezes o provedor fala assim, Leandro, mas os meus cancelamentos eles são por inadimplência. Na verdade é só que aquele cliente já saiu de um provedor e foi para o outro. Ele não é mais, ele não ficou sem internet, ele não fica mais sem internet, porque a internet hoje em dia ela é commodity. Bom, e qual é a origem desse problema então? Se a gente sabe agora que existe um problema, a gente precisa buscar a origem desse problema para que a gente possa tentar buscar uma solução. Como eu falei para muitos de vocês ali, eu vou repetir aqui ali na Brint, né? Os protocolos TCP e UDP foram concebidos na década de 70, 80. Então, desde aquela época, os protocolos não sofreram nenhuma modernização. A gente tem ali o IPv6, que veio novo ali, mas a camada de transporte TCP e UDP permanece as mesmas. A fila, né, a forma de enfileiramento desses pacotes para situações atuais, numa época em que a gente sequer pensava em 30, 40 mega num data center inteiro quando isso tudo foi concebido, hoje nós temos 1 giga na casa do assinante e os pacotes continuam sendo organizados da mesma forma. É o FIFO, First In, First Out. O primeiro pacote que entra é o primeiro pacote que sai e isso é a maneira como ele se comporta no geral. E todas as vezes que nós temos uma retransmissão de pacote, eu preciso ir lá na origem e retransmitir esse pacote. O UDP, que é o pacote que precisaria ser dado prioridade, porque hoje ele corresponde a 50% do tráfego da internet hoje, esse UDP não é dada prioridade para ele, porque ele interfere diretamente na experiência do usuário. E se a gente soma tudo isso com o fato de que nós temos hoje o cliente querendo conectar 100% da casa dele no Wi-Fi, muito raramente o cliente liga alguma coisa no cabo, na maioria dos casos ele quer utilizar isso no Wi-Fi, nós temos problemas ali de interferência, de retransmissão, todas essas coisas elas colaboram para que o cliente tenha uma experiência ruim na internet. Bom, se nós entendemos então o problema, o que precisa ser feito é muito óbvio, né? A gente precisa acelerar os pacotes TCP, modernizar a forma como eles são entregues. Eu preciso organizar tudo isso em filas adequadas. Eu preciso com certeza priorizar o UDP. E eu preciso eliminar congestionamentos da minha rede, diminuindo assim também as retransmissões dentro da minha rede. E para isso nasce o novo conceito que é o QoE, o Quality of Experience. Não é só mais um Quality of Service. Não é só aplicar um controle de banda. Não é só chegar lá na minha rede e fazer uma política de quem tem preferência sobre o quê, mas é privilegiar a experiência do assinante utilizando através de uma IA para poder resolver esse problema. E aí é onde o Biquant entra como a solução desse problema. E o Biquant ele se baseia em 3 pilares. Tá? O primeiro é a otimização do TCP. Então eu vou otimizar tudo aquilo que é o TCP dentro da minha rede, acelerando ele, diminuindo retransmissões. Eu vou gerenciar as filas, principalmente o UDP, mas através também do ACM, que é fazendo o controle a gestão de todas as filas da minha rede. E eu vou trazer uma visibilidade muito profunda da minha rede, o que vai trazer para mim uma inteligência operacional dentro do provedor, através de toda essa visibilidade que eu vou tendo. Bom, e aqui a gente tem uma cena onde a gente vai mostrar como é que os pacotes correm dentro da rede, né? Como é que eles vão se comportar no âmbito do TCP dentro de uma rede. Então, na nossa rede, a gente tem aqui dois servidores de conteúdo. Então, a gente tem um pacote, primeira rajada de um pacote, segunda rajada 2 pacotes, terceira rajada 4 pacotes, que é como o protocolo TCP se comporta, cada vez aumentando mais a quantidade de pacotes. E a gente tem aqui o cliente e o servidor de conteúdo num cenário hipotético de 5 segundos de intervalo entre eles. Tá? Então, aqui em cima eu tenho 5 segundos, aqui embaixo eu também tenho 5 segundos. A diferença é que aqui embaixo eu tenho o Biquant aqui no meio do caminho e a gente vai fazer o tráfego desses pacotes e ilustrar como é que o Biquant vai melhorar isso aqui. Então o pacote sai do servidor de origem, ele chega dentro do Biquant, no meio da rede, o Biquant já vai confirmar, olha, eu recebi o pacote, pode me mandar mais.
Enquanto isso, ele bufferiza esse pacote, cria uma cópia e envia ele para o cliente dentro da rede. O pacote chegou lá no servidor de conteúdo, o conteúdo manda a próxima rajada de pacotes, o Beacon te armazena, envia para ele que ele pode mandar mais. Nesse momento aqui, o pacote 1 está sendo recebido de volta pelo Beacon, interceptado pelo Beacon no meio do caminho, dizendo, olha, eu recebi esse pacote, vi nessa confirmação do cliente, então eu despejo ele do meu buffer e entrego outra próxima rajada de pacote. Então perceba que aqui eu já estou entregando a última rajada de pacote aqui na rede embaixo com o Beacon, porque o Beacon já bufferizou aquele pacote no meio do caminho, e enquanto na rede em cima eu estou terminando de entregar. Nos nossos exemplos aqui hipotéticos, na rede com o Beacon, essa comunicação aconteceu em 17 segundos, na rede sem o Beacon ela aconteceu em 25 segundos. Bom, e o Beacon também ele não só vai acelerar os pacotes TCP, mas como ele vai fazer com que as retransmissões que aconteçam dentro da rede, os pacotes perdidos, sejam retransmitidos de uma forma muito mais rápida, através da bufferização dele ali no meio, onde ele vai conseguir entregar isso, não precisa mais lá no servidor de conteúdo, ele vai entregar de dentro da rede. No nosso exemplo hipotético aqui, a gente vai ter o mesmo cenário, só que o pacote 2 vai ser perdido. Então o pacote 1 é bufferizado, confirmado, recebo o 2 e o 3, recebo a confirmação do 1 vindo do cliente, envio mais pacotes para o cliente. Nesse momento, o pacote 2 está sendo perdido, tanto na rede com e sem o Beacon aqui no nosso exemplo. Quando esse pacote volta a confirmação para o Beacon, que ele passa aqui pelo Beacon, o Beacon intercepta que o 2 não foi recebido e o 3 foi recebido. Então agora ele precisa enviar o 2 de volta, só que diferente do que seria o comportamento padrão da rede, que seria enviar só o 2 e o 4, ele mantém a validação do TCP/IP, enviando o 2, o 4, o 5 e o 6. Ele vai receber a confirmação e fica faltando só o 7 para ele poder entregar. Na rede sem o Beacon, vai acontecer o comportamento padrão do TCP, que é enviar o pacote 2 que foi perdido e só mais um, o 4, porque ele naturalmente, como o protocolo TCP foi concebido, ele não vai aumentar a validação do TCP/IP, ele vai entender que o caminho não é um caminho confiável e não vai aumentar a quantidade de retransmissões dentro desse caminho. Então agora ele vai seguir enviando aqui para nós primeiro só o 2 e o 4, enquanto a rede com o Beacon já terminou a comunicação, e só depois que ele finalizar a comunicação do 2 e do 4 é que ele vai entregar agora o restante dos pacotes na rede. Bom, e aqui a gente tem uma dashboard do Beacon que mostra para nós como o Beacon consegue mensurar quanto ele está acelerando esses pacotes dentro da rede. Tá? A barra cinza representa 1% dos pacotes da rede, onde o Beacon não os otimiza de propósito. Ele não otimiza esses pacotes para quê? Para que ele saiba mensurar o quanto ele está melhorando a sua rede. Então isso aqui é a velocidade média dos fluxos abertos na rede desse provedor, desse cliente do Beacon, em megabits por segundo. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um tráfego da Steam, um download da Steam, vamos dizer assim. Um download da Steam que bate lá seus 200, 300 mega, ele pode ser que ele tenha aberto 5 fluxos de 30 mega, ou 5 fluxos de 20, 30 mega. Então, não quer dizer necessariamente que eu estou vendo aqui a velocidade média, que seja a velocidade média dos downloads, mas a velocidade média de cada fluxo aberto dentro da rede. Nessa rede a gente percebe o seguinte, Netflix, ele deu como não significante. Se você perceber, Netflix ele deu até uma baixada aqui no Netflix, né? Então, olha a questão que eu expliquei para muitos ali dentro no stand, é que aquele caso que eu falei sobre uma Smart TV. A Smart TV tem as suas rajadas ali no Netflix, a Smart TV 4K com Netflix hoje tem seus 300, 400 MB de rajada. E o Beacon pode, quando ele detecta que aquela rajada está interferindo em outros assinantes, ele pode aplicar um controle de banda naquela rajada, de pacotes que estão vindo ali daquele streaming que está gastando mais banda. Então, por isso a gente vê aqui que o pacote não só não foi otimizado, mas como ele teve uma leve redução de 0,1 mega, porque isso aqui nos mostra que o Beacon estava aplicando o controle em cima desse fluxo que poderia estar prejudicando os demais. Mas nos outros fluxos, que são fluxos menores, perceba que Apple ele otimizou em 85% Apple, YouTube otimizou em 26%, Steam em 97%, WhatsApp em 8,5%. Isso aqui mesmo essa rede desse cliente, mesmo tendo CDN dentro da rede, tá? CDN do Meta, do Netflix e do Google.
Aqui a gente olha pela comparação por latência, né? Então, de 0 a 10 milissegundos, ou seja, nas minhas retransmissões de pacote, na minha aceleração do pacote TCP, em todos os conteúdos que eu estou de 0 a 10 milissegundos, eu tive só 6% de aumento de performance. E como você percebeu ali naquele gráfico, a gente consegue mostrar que quanto mais distante é o meu servidor de conteúdo, mais eu vou conseguir acelerar o pacote e mais eu vou conseguir diminuir as retransmissões, fazendo com que eu tenha uma velocidade percebida ainda maior para o usuário lá na ponta. Os conteúdos de 10 a 60 milissegundos foram de 9.3 para 12 MB, estão subindo 38%. E os conteúdos maiores que 60 milissegundos foram para 58.7, de 7 para 11 MB, subindo em 58.7%. E se a gente olha para a questão do upload, essa diferença é ainda mais gritante, né? Estamos falando de 2.7 para 4.5 MB no geral dentro dessa rede. E nós estamos falando ali, na Amazon, por exemplo, de 1.4 MB de upload para 14.2 MB de upload. Google subiu em 49%. As páginas HTTP sem identificação, 21%. Apple, 30%. WhatsApp, 49%. E no upload, da mesma forma que no download, a gente tem aqui que de 0 a 10 milissegundos performou menos um pouco, 16%. De 10 a 60, 40% de aumento de performance. E com mais que 60 milissegundos, 254% de aumento de performance. Bom, então aqui agora eu vou mostrar para vocês como é que ele vai atuar na camada do UDP, né? Então, em UDP, quando a gente fala ali da organização de filas e a priorização do UDP e o ACM dentro do Beacon, a gente tem que entender que todo equipamento ele tem uma quantidade de fila, seja ela lógica ou seja ela física, seja a interface Wi-Fi do roteador, seja a capacidade do equipamento, tudo tem um limite e toda vez que esse pacote ele fica para fora dessa fila, ele vai ser descartado, vai ser jogado fora. Então, nesse nosso exemplo aqui, perceba que em azul está sendo representado os pacotes TCP e em verde os pacotes UDP. Toda vez que eu tenho um pacote TCP perdido dentro da minha rede, eu tenho a oportunidade de reenviar aquele pacote para que aquela comunicação seja íntegra. Mas toda vez que eu tenho uma perda de um pacote UDP, eu já não tenho mais essa oportunidade. Eu vou ter agora que perder e por muitas vezes eu vou falhar aquela comunicação. Bom, e aí como é que acontece? Perceba que toda vez que um pacotinho verde ele entra aqui em cima, ele também entra aqui embaixo na nossa rede, no nosso exemplo com o Beacon, né? Então o Beacon, ao invés de fazer no cenário comum que todos os pacotes compartilham uma mesma fila, o Beacon agora não, ele vai criar filas diferentes para os assinantes da sua rede. Então cada assinante tem seu grupo de filas. E toda vez que um pacote vem para um assinante, se ele for UDP ou se ele é um pacote que ele está lidando direto com a experiência do usuário lá na ponta, o Beacon vai fazer essa análise e vai entregar esse pacote na frente. Ele vai passar esse pacote na frente dos outros na entrega, não tendo que fazer com que ele fique no final da fila e que não corra o risco da perda desse pacote dentro da fila. Além disso, a gente tem também o ACM, tá? O ACM é o seguinte, ele é o Automatic Congestion Management, ou seja, ele vai controlar, gerenciar o congestionamento de pacotes automaticamente dentro dessa rede. E o que ele faz dentro da rede, né? Primeiro ele vai aprender o comportamento da conexão do usuário, ele vai detectar o congestionamento antes que ele vire um problema e vai controlar a velocidade por fluxo dinamicamente, que é o que acontece naquele caso ali que a gente viu o Netflix acabar sendo um pouco reduzido para que ele não atrapalhasse a experiência do usuário lá na ponta. Então, o Beacon ele trabalha monitorando todos os fluxos de rede, como a gente tem aqui nesse gráfico, aqui, ó, nesse exemplo. Ele está ali monitorando todos os fluxos. E aí, de repente, ele percebe que ele tem um fluxo que o assinante está usando, mas aquele fluxo está vindo, de certa forma, saturando aquela conexão. Então, ele pode aplicar um controle de banda somente nesse fluxo, fazendo com que as outras comunicações, todos os outros fluxos possam correr normalmente. Na prática, o que a gente tem é que um cliente nosso que não tem na rede dele o Houston, ele instalou e ele tinha ali dentro do Houston uma dashboard, onde mostrava para ele quais eram a latência dele, da conexão, a latência média das conexões e qual era o jitter dele ali da rede. E aí esse cliente viu que na hora que ele ligou o Beacon, aquele jitter
dele que era de 5 milissegundos zerou e a latência média da rede caiu naqueles seus 5 milissegundos. Porque o Bitcoin começou a aplicar fluxos nos assinantes, fazendo com que a latência dos assinantes também caísse. Lógico que eu não vou conseguir fazer com que uma latência que normalmente é na casa de 10 milissegundos, quando está tudo perfeito, 10, 15 milissegundos, quando está tudo perfeito dentro de uma rede, quando eu não tenho saturação, eu não vou conseguir ultrapassar as leis da física e fazer com que essa latência diminua. Mas tudo aquilo todos os fluxos de rede, todos os outros pacotes que concorrem diretamente e que vão acabar interferindo na latência, eles vão ser controlados e vai deixar de acontecer. Na prática, isso vai melhorar a estabilidade da conexão, isso vai diminuir o jitter da rede e isso vai diminuir as perdas de pacote que você pode eventualmente ter dentro da rede. Bom, aqui nós temos a tela do ACM, que a gente propositalmente desligou o ACM num cliente às 18 horas. Tá? Então essa tela do Bitcoin ele está mostrando o quê? Na linha amarela eu estou olhando para os tráfegos congestionados dentro da minha rede. Então eu tenho pacotes de congestionamento. Então tenho cerca aqui batendo ali o ACM trabalhando na barra amarela e aí quantos pacotes estão realmente congestionados dentro da rede. Veja que a hora que a gente desliga o ACM, né, que é o mecanismo que faz isso no Bitcoin, que faz esse controle, essa gestão dos pacotes, ele fez com que a minha latência, aqui, ó, a minha percentual de congestionamento que estava na casa de abaixo de 2%, a hora que eu desligo ele chega ali a bater 8% de rede. Eu tenho aqui a latência média da minha rede pelo tempo, então veja que eu tenho aqui uma latência na casa de 20 milissegundos e na hora que eu desligo o ACM dentro da minha rede, eu desligo o controle de fluxo, essa latência chega a bater casas acima de 80 milissegundos. A média de retransmissão de pacotes, ela vinha aqui abaixo de 1% e a hora que eu desligo o ACM, ela chega a bater 5, 6% de retransmissão de pacotes dentro da rede. Mas daí vocês poderiam falar assim, poxa Leandro, mas você desligou isso às 18 horas, então você pegou bem o horário de pico da rede para poder comparar e pode ter sido de propósito? Não, então a gente vai comparar aqui com 24 horas com o ACM ligado. Veja que a retransmissão se permaneceu sempre abaixo de 2% em raros casos. Então o ACM trabalhou aqui até na casa de diminuindo assim, retransmissões que deveriam estar acontecendo na casa de 8%. Então ele reduziu em quase 3 vezes essas retransmissões dentro da rede. A latência da rede, que ficava ali sempre na casa de 20 milissegundos, se permaneceu aqui nessa casa de 20, raros momentos ela chegou a 40, lembrando que aqui atrás ela chegou até 80 milissegundos, então o dobro da latência. E as retransmissões de pacotes, que aqui chegaram a casa de 5, 6%, nesse gráfico aqui embaixo elas não ultrapassaram 1,5% da rede. Bom, monitoramentos e métricas. E aí, para monitoramentos e métricas, para poder mostrar o Bitcoin para vocês, em vez de eu trazer prints de tela, eu vou trazer para vocês aqui um servidor, né, em tempo real aqui de um cliente, trabalhando com o Bitcoin aqui dentro da rede dele. E aí aqui a gente tem, essa aqui é a dashboard principal do Bitcoin, onde eu tenho aqui quanto de licença eu tenho, até quando vai a minha licença, CPU, disco, memória, tráfego invertido, como é que está todo o tráfego da minha rede. E aqui dentro das estatísticas, que eu acho importante a gente colocar, é a gente trazer as análises de PI da rede. Tá? Então, assim, ó, eu tenho aqui o meu volume de tráfego de acordo com cada aplicação, que muitas vezes alguns provedores acabam pagando a questão de ter uma ferramenta de NetFlow a mais dentro da rede, tendo um custo com a ferramenta de NetFlow, sendo que o Bitcoin pode mostrar isso aqui para vocês. Ele pode trazer até 3 meses de histórico, até 30 categorias, e ele pode ficar tanto no sentido download como upload, eu posso verificar. E eu poderia pegar aqui e quero ver quanto que eu tenho de tráfego para o Netflix nessa rede, para eu poder saber se eu posso pedir um CDN. Então a gente pode vir aqui e filtrar, eu quero só Netflix aqui no sentido do TCP. Deixa eu ver se eu tenho aqui o Netflix em UDP, se eu consigo enxergar ele aqui, Netflix. Costuma ter ele em TCP e em UDP, ou às vezes ele não é muito relevante. Não, o Netflix mesmo está aqui só em TCP nessa aqui. Ó. Quero ver que o Netflix que foi aqui, 4 GB nessa rede. Quero ver YouTube, tudo que é Google. Então eu vou selecionar aqui, eu vou selecionar o YouTube, o UDP, o YouTube, TCP. Eu vou selecionar Google, UDP. Vou selecionar o que mais aqui? Google, TCP.
E ok, são esses aqui que a gente tem para o Google aqui nesses principais. Então a gente tem aqui cerca de 7 GB para o Google. Então a mesma coisa pode ser feito para a Microsoft, pode ser feito para a Disney, para a HBO, de forma que ele separa tudo aqui. Bom, a gente também tem o total de volume por aplicação. Então a gente tem aqui Instagram, YouTube, Google, as principais aplicações. E aí quando eu clico em cima de uma delas também, tá? Também aqui por ter 3 meses, até 30 categorias, no sentido de download ou de upload da rede, você pode ter essa visibilidade. E aí, digamos que eu clique aqui numa dessas barras, eu tenho aqui, ó, qual é o servidor que mais está servindo conteúdo para essa rede. Então veja que 74% está vindo de um servidor IPv6 e 21% vindo de um servidor IPv4 dentro dessa rede. E eu tenho quais são os clientes que mais consomem dentro dessa rede. Interessante falar que a gente teve uma situação de um cliente quando ele estava fazendo o teste do Biquant dentro da rede e a gente pegou a seguinte situação. A gente vinha aqui, a gente clicava no tráfego dele para Instagram, ele tinha um cliente aqui embaixo que estava consumindo ali muito mais que os outros clientes da rede, cerca de 7, 8%. A gente via que no consumo de Google dele tinha aquele mesmo IP daquele mesmo cliente consumindo 7, 8%. Então toda vez que a gente vinha aqui, a gente tinha aquele cliente consumindo muito mais que os outros clientes da rede. Quando a gente viu aquele cliente consumindo muito mais que os outros clientes da rede, e a gente vem em cima de um cliente desse aqui, a gente consegue ver qual é o tráfego geral para esse cliente dentro da rede. Então a gente consegue ver as estatísticas e quando a gente chegava aqui a gente via um gráfico praticamente de um mini provedor. A gente acabou deflagrando ali um cliente que ele estava compartilhando a conexão com outros vizinhos, com a vizinhança dele ali, através do período de teste do Biquant desse cliente. E logicamente o cliente com certeza se mantém hoje com o Biquant funcionando dentro da rede dele porque trouxe a melhora de performance e trouxe para ele uma visibilidade que ele conseguiu agora resolver um problema da rede. A gente consegue ver também as latências por aplicação dentro da rede, também aqui ó, até 3 meses, por até as 30 principais categorias. Tá? E percebam que aqui ó, eu tenho que, para cada conteúdo, eu tenho o percentual que está sendo entregue e de qual latência está sendo entregue. Então perceba que, por exemplo, TikTok, eu tenho servidores nessa rede aqui entregando TikTok desde aqui na casa de 5 a 10 milissegundos até a casa aqui dos seus 80, 85 milissegundos. Se eu olhar para YouTube, eu tenho aqui ó, 93% do tráfego do YouTube sendo entregue de 0 a 5 milissegundos, ou seja, de dentro do CDN dele. Mas quando eu olho, eu tenho algum pouquinho ainda vindo de outros lugares. Quando eu olho para a Amazon Video, né, 52% do tráfego da Amazon Video está sendo entregue entre 60 e 65 milissegundos. Então eu consigo visualizar não só o IP, né, quando a gente faz um teste, por exemplo, para o 8888, que é do Google, a gente está fazendo um teste de latência para qual servidor está respondendo pelo 888. Mas eu não estou sabendo realmente qual é a latência que aquele meu cliente está experimentando naquele conteúdo que ele está usando. E aqui a gente tem a média da latência pelo horário da rede. Né? Então qual é o mínimo, o máximo, a média, o 75 percentil, o 25 percentil, tudo o que a gente tem dentro da rede olhando para a latência. A gente também pode olhar para as médias de velocidade da rede. E aqui a gente tem a velocidade por tipo de aplicação. Eu tenho aqui o Xbox Live, eu tenho o Twitch, eu tenho o Amazon, eu tenho a Kamai, eu tenho o WhatsApp. Então eu sei qual está sendo também o meu 90 percentil, o 75 percentil, a média, o 25 percentil e o 10 percentil da minha rede, de como está sendo a velocidade que meus clientes estão enfrentando para esses conteúdos. E também a velocidade média de acordo com o horário da minha rede também a gente consegue ter essa visibilidade. Outra coisa bastante interessante para a gente poder falar é a parte do QA Metrics, que eu falo quase que essa aqui é a cerejinha do bolo, né, de toda a visibilidade do Biquant que ele traz para dentro da sua rede, podendo trazer inteligência operacional para o seu SOC e NOC de rede do provedor. Por quê? Porque isso aqui a gente integra todo o Biquant com o ERP da sua rede. HubSoft, IXC, SGP, a gente tem já várias integrações hoje rodando. E aqui a gente consegue ter uma visibilidade completa da rede. Então, olha só, todos os assinantes da rede IPv4 e IPv6 estão fazendo parte dessa rede aqui, dessa métrica aqui nesse momento. Isso aqui também eu consigo puxar por até 3 meses de informação, consigo trazer um gráfico aqui ó, da velocidade média, velocidade máxima, latência,
latência média, latência mínima, retransmissões, fluxos ativos. Então, várias informações eu consigo puxar aqui de dentro da minha rede. Então, eu vou puxar aqui, por exemplo, nessa rede, quero puxar, por exemplo, um cliente que está enfrentando congestionamento na minha rede. Então, eu vou puxar aqui, ó, congestionamento na minha rede. Puxei aqui, eu tenho um cliente aqui, ó, vou pegar esse aqui, ó, Leandra alguma coisa, Leandra FFDGPOM. Vou clicar em cima desse cliente aqui. E o que ele está tendo lá agora? Ó? Ele está trafegando cerca de 150 kbps agora no download, 500 kbps no upload. Está com 110 fluxos ativos. Das últimas 24 horas ele abriu 4 milhões de fluxos aqui dentro da rede. Perceba que aqui ó, eu tenho o gráfico da média de consumo desse cliente e ao mesmo tempo à minha direita eu tenho o gráfico do pico de consumo do meu cliente. No seu ERP, né, no seu software que faz a gestão do seu cliente, onde ele traz aqui essa média de assinantes, a média de velocidade do assinante, ele normalmente vai trazer esse gráfico. Perceba que esse cliente, na sua média, ele teve ali picos, né, olhando para o gráfico médio, ele teve picos de 20 mega e no upload ele teve picos aqui de menos que 100 mega. Quando eu olho para ele aqui ó, na questão do pico realmente, eu estou olhando para 100% do tráfego dele, eu percebo que ele teve 500 mega de download e teve ali seus picos na casa de 400 mega de upload dentro da rede. Quando a gente olha para o gráfico de latência, eu vejo que esse cliente na sua latência de acesso, ou seja, a latência do Biquant para o cliente, na latência de acesso ele chegou a enfrentar 30 até 60 milissegundos. Nesse momento aqui, ó, ele chegou a enfrentar 4% de retransmissão de pacote, enquanto a rede estava abaixo. A média da rede era na casa de menos de 0,3% era a média dessa rede. Então isso aqui me indica o quê? Que esse cliente possivelmente ou ele estava usando no Wi-Fi, ou ele estava com um equipamento degradado dentro da rede, ou ele estava com alguma interferência, alguma coisa que a gente pode tomar ação antes desse cliente reclamar de algum problema mesmo. A gente ainda tem aqui o tráfego sob congestionamento e aqui quanto que está tendo a atuação do ACM em cima desse assinante. Então o ACM trabalhando aqui para poder diminuir o congestionamento de tráfego desse assinante. E eu tenho também aqui o consumo desse cliente que ele aconteceu aqui, quais os conteúdos que ele consumiu e qual a latência que ele enfrentou para esse conteúdo. E a gente tem aqui embaixo também todos os fluxos que ele abriu. Google, qual o fluxo que ele abriu, qual o IP de origem, qual o IP de destino, IPv4, IPv6, todos os fluxos desse assinante. E isso traz inteligência operacional para o provedor. De que forma, né? Vocês imaginam o seguinte, o técnico seu recebeu um chamado do cliente de que o IPTV dele está ruim, ou de que o jogo dele está ruim de alguma forma. Eu estou tendo problema com o meu jogo, estou tendo perda de pacote para o meu jogo e algo do tipo. Então, todas as vezes que você recebe esse tipo de chamado e o cliente consegue te informar o IP daquele jogo, ou você consegue consultar qual é o IP daquele jogo, algo do tipo, a sua equipe de NOC consegue verificar, olha, para esse jogo nós temos uma rota melhor pela operadora A, ou temos uma rota melhor pela operadora B, e assim por diante. Mas, todas as vezes que você não tem como descobrir qual o IP daquela aplicação, ou você tem que, de alguma forma, instalar a aplicação no seu computador, no seu celular, na sua equipe, e aí pegar essa aplicação, e monitorar qual o IP que ela vai conectar para você poder descobrir. Quando não, você tem que pegar, botar um microtik lá na casa do assinante para poder tentar fazer um torch na conexão e descobrir qual é a conexão. E aqui a gente tem o Live Mode dentro do Biquant. No Live Mode eu consigo olhar em tempo real o que está sendo o consumo daquele cliente naquela rede naquela hora. Então ele traz para mim aqui o consumo real de retransmissões de pacotes, a latência, os fluxos abertos, a velocidade atual, o que ele está abrindo lá de serviços, os fluxos abertos em cada serviço, o IP de origem, o IP de destino, o domínio, o endereço, a porta aberta, qual é o estado daquela conexão. Eu consigo trazer todas as informações de conexão aqui. Então, dessa forma, a sua equipe de SOC consegue identificar o IP que o cliente está querendo navegar, o IP que ele está querendo conectar, para que o pessoal agora possa ter, o do NOC possa ter informações para poder escolher a melhor rota para vocês. Bom, uma outra coisa que é interessante a gente falar é sobre os fluxos aqui de assinantes, tá? O que os fluxos podem fazer para a rede de vocês quando a gente fala no controle que a gente vai prover a nível de fluxos de rede? Bom, a gente teve um cliente
que tem seus 40 GB de banda na rede e consome cerca dos 30 GB no horário de pico. Ele tem uma sobra ali, quase que um circuito de sobra, para ele poder ter um rompimento, ter algum problema e ainda assim não afetar os usuários da rede. Mas esse assinante, esse cliente do Beacont, teve um dia que ele enfrentou dois rompimentos simultâneos dentro da rede, então ele ficou só com 20 GB dentro da rede. O que aconteceu nesse momento? Bom, ele ligou para nós e falou assim, cara, o que pode ser feito para poder melhorar? Porque a rede dele já tinha chegado ali nos seus 20 GB, já estava saturada, ele já tinha assinante ligando, reclamando, isso era um final de semana, não tinha previsão de retornar a esse circuito tão cedo. E ele falou, o que pode ser feito? Bom, o Beacont a gente tem aqui dentro dele, dentro dos profiles a gente tem os DPI profiles, a gente tem várias categorias que a gente pode usar elas para poder fazer controle. Eu posso olhar para a minha interface, eu posso olhar para a VLAN, eu posso olhar para o conteúdo da internet, eu posso olhar para o DSCP, DPI e várias coisas. E ele já vem aqui pré-categorizado da Beacont. Eu já tenho aqui atualizações de software, atualizações do Android, da Apple, da Microsoft, Nintendo. Eu tenho aqui Twitter, eu tenho vídeo de forma de um contexto geral, ou eu tenho vídeo específico. Vídeo da Amazon, vídeo da Apple, vídeo da Disney, vídeo do Facebook, vídeo da Globo. Tenho cada categoria bem estabelecida aqui dentro do sistema. E aqui dentro dos fluxos eu posso criar as policies. As minhas policies, elas podem, que nesse caso eu criei uma de 10, de 20, de 30 mega. Mas essas policies elas podem ser feitas por assinante da rede. Então, assim, eu posso olhar para o contexto geral do meu assinante. Então, o meu assinante eu posso definir um percentual da banda máxima dele contratada, ou eu posso definir um valor absoluto. Então, vamos dizer que eu vou definir um valor absoluto para 10 MB de download. Ah, upload vou deixar livre? Não, quero controlar upload também. Quero controlar upload em 5 MB. Então, eu criei uma policy de 10 MB de download por 5 MB de upload por assinante. Poderia controlar isso aqui não por assinante, mas eu poderia controlar por fluxo. Então, um assinante lá pode abrir até 5 MB por fluxo. Aí eu vou pegar esse fluxo aqui e vou dizer que fluxo vai ser esse. Então, 5 MB de download por 5 MB de upload aqui no meu fluxo. Uma vez que eu crio isso aqui, eu criei a policy e eu já tenho os DPIs, agora eu posso ir para aqui, para a minha árvore de regras. Dentro da minha árvore de regras, o que a gente fez nesse assinante naquele dia? A gente veio aqui e colocou, olha, o DPI Profile, vídeos do Instagram. Instagram, eu coloquei para ele para 10 MB no Instagram e apliquei a policy. Eu vim aqui e coloquei tudo que era YouTube e apliquei 20 MB. Tudo aquilo que era Netflix e apliquei 20 MB. Quando a gente fez esse controle de banda, colocando dentro de valores que eram capazes para um funcionamento normal da rede, mas que agora não deixavam mais a rede sobrecarregar, a rede que estava ali saturada em seus 20 GB por conta do rompimento, ela reduziu para cerca de 18 GB e ela funcionou tranquilamente o final de semana, sem reclamação, sem nenhum usuário reclamar, zerou os chamados dentro da rede naquele período, né, de problema de rompimento da rede, para depois ele poder remover isso aqui e colocar os seus assinantes na sua normalidade. Bom, seguindo aqui, tá? Então o Beacont traz para o provedor um novo padrão de visibilidade dentro da rede, dentro de tudo isso. E isso que eu mostrei é uma pontinha, porque a hora que vocês experimentarem o Beacont dentro da rede de vocês, que vocês estiverem com o Beacont ali rodando e tendo acesso a dashboard, podendo ver todos os parâmetros do Beacont, vocês vão ver que ele tem muito mais funções e muito mais coisas que ele pode trazer de informação. Eu trago esses aqui que são o que a gente julga ser os principais dentro da rede. Então ele vai revelar tudo que acontece dentro da rede, vai te enxergar o que nenhuma outra ferramenta enxerga, porque ele não olha só para um NetFlow, não é só uma amostragem, mas é 100% dos pacotes da rede. Ele vai te transformar essas métricas realmente em inteligência operacional, vai entender o comportamento da sua rede, vai poder diagnosticar problemas que antes eram impossíveis e vai te orientar nas ações a ser tomadas. É muito oportuno eu lembrar aqui de um cliente que também, quando ele colocou o Beacont na rede, ele estava com um cliente que era um cliente empresa, e esse cliente empresa era um ticket importante para dentro da rede dele, e esse cliente já estava reclamando já há algum tempo de lentidão, de problemas na rede e tudo mais. E aí ele foi e colocou o Beacont dentro da rede, e quando esse cliente voltou a fazer contato, ele lembrou, pô, agora eu tenho uma ferramenta que eu consigo olhar para essa conexão desse cliente aqui dentro da minha rede. E quando ele pegou a conexão daquele cliente e ele foi olhar, e era um cliente empresa que tinha um bom consumo,
ele conseguiu olhar através do DPI de que o cliente tinha agora estava consumindo Steam. Ele falou assim, olha, vocês estão jogando dentro da empresa? Eu falei, não, não tem ninguém jogando aqui. E aí então eles foram lá e foram investigar mais a fundo e descobriram que a senha do Wi-Fi dele tinha vazado. Ou alguém quebrou ou vazou a senha do Wi-Fi e a vizinhança estava usando e estava baixando arquivos da Steam, baixando jogos e tudo mais. E sobrecarregando a conexão daquele cliente. Então esse provedor que utilizou o Ubiquiti para isso, ele chegou para nós e falou assim, cara, eu nunca descobriria esse problema se eu não tivesse colocado o Ubiquiti dentro da minha rede. Então, se eu não tivesse colocado o Ubiquiti na minha rede, eu possivelmente teria perdido esse assinante, porque eu não via o consumo desse assinante, eu via que ele estava com um consumo alto, mas a gente não conseguia saber o que era aquele consumo daquele assinante. Né? Então, só com o Ubiquiti foi possível a gente ver o que era aquele consumo, identificar ele e realmente entender que o assinante estava com algum problema dentro da rede. Aproveitando, né, Lê, como ele ajuda nos fluxos ali, ele vai ajudar mais nos fluxos mais distantes. Então a gente sempre gosta de frisar que o resultado final ali vai ser sempre mais perceptível para o cliente final em quem estiver mais distante do conteúdo. Então, com a latência um pouco maior e tudo mais, a gente teve um cliente que os clientes dele a maioria é B2B. Então usava muito TOTOS. A partir do momento que ele implantou a TOTOS ferramenta... hospedado na Alemanha, né, Fer? Uma Isso, aplicação da TOTOS exatamente. hospedada na Alemanha. Exatamente. A partir do momento que ele implantou o Beacon, a reclamação que tinha dos clientes que usavam TOTOS na Alemanha zerou. Então, acabou virando um trunfo. Isso foi relato do cliente nessa Brint. Ele falou que geralmente esses clientes têm 2 links, mas quando o link deles cai, mesmo com redundância, eles ficam ligando o tempo todo, perguntando quanto tempo vai demorar, porque a conexão dele melhorou ao ponto de o concorrente não conseguir, mesmo com equipamentos de qualidade, entregar a mesma comunicação com o TOTOS. Não só o TOTOS, né, mas tudo no contexto geral, né? As gestões de rede, os TIs das empresas que ele atendem, toda vez que o link dele cai e acaba assumindo o link do concorrente, eles ligam para ele, vem cá, quando é que vai voltar o link, né? Não, mas você não está com redundância? Eu tô, mas o link de vocês é muito melhor do que o concorrente de vocês, então eu prefiro trabalhar com o link de vocês. Foi um feedback bem legal do cliente que teve lá no nosso stand esse ano. Bom, e como que a gente implementa então o Ubiquiti dentro da rede, né? Uma vez que a gente explicou o que ele pode fazer dentro do provedor, mostrou todas as métricas e como ele trabalha, a gente vai olhar agora para como a gente vai implementar ele dentro da rede. Ele é um proxy completamente transparente dentro da rede, então ele não acrescenta salto na rede de vocês, ele não é um salto a mais, não é um roteador a mais, não tem um ponto de roteamento a mais. Mas a gente pode implementar ele tanto na camada de roteamento ou no acesso, e a gente vai estudar cada um deles aqui. O hardware para poder rodar o Ubiquiti é relativamente simples. A nível de processador, memória, disco, não é nada muito gritante. O que a gente precisa tomar cuidado muito é com a placa de rede. Essa placa de rede precisa ser uma placa de rede adequada. A implantação do Ubiquiti é gratuita e é feita pela 257 Consultoria aqui no Brasil. São 15 dias de licenças gratuitos para vocês testarem, ou seja, para utilizar o Ubiquiti e ver o quanto que ele vai melhorar a rede, e não tem fidelidade de contrato. Então só quem garante o produto, só quem tem certeza do que está ofertando e tem certeza de que o cliente vai ficar satisfeito é que consegue entregar essas 3 condições. Não te cobra para poder implantar, tem 15 dias para você testar e não tem fidelidade no contrato. Bom, qual a especificação de hardware para a gente poder trabalhar com o Ubiquiti aqui dentro da rede, tá? Bom, ali a gente tem uma tabela desde 1 até 400 GB, né? Aqui essa tabela. Lógico que situações intermediárias também vão poder ser servidores intermediários, mas vamos utilizar aqui, por exemplo, como um servidor para 40 GB de tráfego, né? 40 GB de tráfego eu preciso de 24 cores e 48 threads no total, ou seja, com 2 processadores. Então, 2 processadores Xeon Silver atendem essa especificação. 128 GB de memória, para nível de... Pode até parecer muito, mas para nível de servidores não é tanta memória assim. E discos são 2 discos SSD de 240 GB. As placas compatíveis com o Ubiquiti são as Intel X520, X540, a série X700, E800, as Mellanox, as 710. Então a gente tem uma série de placas ali de acordo com a capacidade, placas de 10, de 40, de 25, de 100 GB até de 400 GB,
que são compatíveis ali com o Beacon. A gente precisa sempre obedecer essa especificação das placas de rede para que seja compatível com o Beacon. Bom, os modelos virtualizados, tá? A gente pode virtualizar o Beacon dentro da rede. Então, se você tem um servidor de virtualização e ele tem capacidade suficiente para poder hospedar o Beacon, é possível sim que a gente faça com ele. O que a gente tem que observar é que para cada 10 GB de banda, a gente precisa ali de 14 núcleos de CPU, 32 GB de memória e 120 GB de disco. Tá? Quais são os detalhes? Quais são os sistemas que são compatíveis com virtualizar o Beacon? O VMware tem suporte nativo para a gente poder fazer a separação do recurso de CPU dessa máquina, e os sistemas baseados em KVM com o kernel do Linux acima do 4.11. E por que esses sistemas? Porque a gente precisa fazer a reserva da CPU sem overcommit. Então o que isso quer dizer? Eu preciso reservar para cada 10 GB 14 CPUs que não podem ser compartilhadas com as demais aplicações hospedadas dentro desse host. E a gente também precisa fazer o uso obrigatório de PCI Pass-Through. Então a gente vai ter ali aquela placa de rede virtual que você compartilha com todas as outras suas VMs. A gente pode compartilhar ela com o Beacon para a gerência do sistema, para a gerência do Beacon. E as placas que vão fazer o tráfego de rede, a gente precisa fazer um PCI Pass-Through para que elas sejam entregues diretamente para a máquina do Beacon, para a VM do Beacon. Tá? E a vantagem de a gente utilizar isso como virtual é a escalabilidade. À medida que você vai aumentando a sua banda da sua rede, você consegue aumentar também de forma mais fácil o uso disso aqui no Beacon. Né? Bom, e olhando aqui agora para a parte de como a gente implementa o Beacon da rede, na topologia de roteamento, a gente entende o seguinte, né? A gente tem aqui o cliente da rede, o cliente ele vai autenticar no seu NAS, no seu BNG de rede, e a hora que ele autentica no seu NAS, já existe um caminho que comunica o seu NAS no seu BGP, seja um caminho físico ou seja um caminho virtual. O que a gente faz é implementar um novo caminho passando pelo Beacon, tornando esse caminho o caminho principal e o caminho anterior agora vira um caminho backup. Porque querendo ou não, a gente tem aqui dentro do Beacon, a gente tem um x86, né? Uma máquina que está sujeito a problemas de CPU, problemas de memória, problemas de hardware no seu geral, e a gente não quer que se por algum momento esse hardware venha a ter uma falha, ele venha a ser um problema de um ponto de falha dentro da rede do provedor. Bom, e o CGNAT é uma realidade. A gente tem o CGNAT implementado, a PBR dele, tanto no BGP quanto no BNG. Quando nós temos a PBR sendo implementada dentro do BGP, aqui a gente tem um exemplo de um assinante, né, recebendo IPv4 público e IPv6 e um assinante recebendo IPv4 privado e IPv6. Então ele autentica no seu NAS, ele passa o tráfego para o seu BGP, o BGP vai desviar todos os IPs privados para o seu CGNAT, o CGNAT vai traduzir e vai voltar isso para a internet. Então o Beacon aqui nesse ponto da rede, ele consegue ter a visibilidade dos IPs privados do cliente antes deles serem traduzidos para o CGNAT, que é o que a gente precisa. Tá? Então todos os clientes que recebem IP privados, o Beacon precisa ver eles e os IPv6 desse cliente, e se o cliente recebe IP público, o Beacon precisa ver o IPv4 público desse cliente que recebe diretamente o IPv4. O que ele não precisa enxergar é o tráfego após a tradução do CGNAT. Ele não precisa enxergar isso aqui. Nos casos em que a PBR, o desvio do tráfego, ele acontece no BNG da rede, a gente pode manter ele dessa forma, fazendo com que agora a gente tenha um par de placas de rede para poder passar o tráfego privado. Então, geralmente o seu BNG ele tem uma comunicação com o seu CGNAT e o CGNAT vai entregar traduzido para o BGP. E existe uma comunicação também do BNG com o BGP direto para poder passar os endereços de IPv4 público e IPv6. Então, mesma coisa aqui, o BNG continua tendo duas comunicações para frente, só que duas delas passando, né, por dentro do Beacon. Então ele tem 4 comunicações, 2 backup e 2 principais passando por dentro do Beacon. O provedor pode querer implementar dessa forma ou pode querer também mudar para aquela forma de tráfego, né, de desvio através do BGP. Bom, e na camada de acesso, né, existe outra forma também de implementar o Beacon, que é dentro da camada de acesso do provedor. Na camada de acesso, o que a gente tem? A gente tem aqui o assinante,
passando pelos seus switches, OLTs e tudo mais, até chegar no seu NAS, no seu concentrador de rede. Quando nós implementamos o Ubiquint dentro da camada de acesso, o que nós temos aqui? Ó? Entre o seu BNG e a sua OLT, ou seu switch, tudo aquilo que está dentro da sua camada de acesso, a gente coloca um caminho passando por dentro do Ubiquint e um caminho reserva passando direto ali da rede de acesso para o seu concentrador. A gente insere um PADO delay na interface direta e deixa sem PADO delay na interface que passa pelo Ubiquint. O que vai acontecer aqui? Os clientes vão autenticar sempre através desse ponto da rede, passando por dentro do Ubiquint. Essa interface aqui não tem o PADO delay. E se porventura eu tiver uma falha no servidor do Ubiquint, essa autenticação ela vai ser comutada para essa outra interface que está com um PADO delay superior. Então a gente continua mantendo a rede sem nenhum problema de funcionamento. Bom, e o que é o feedback, né, de que nós temos dos clientes que colocam o Ubiquint dentro da rede? O Ubiquint chegou para nós através para a 257 Consultoria, né, através de um cliente que quis implantar ele. Quando a gente viu a transformação que ele trouxe para dentro da rede desse cliente e a satisfação que ele trouxe para os usuários desse cliente, a gente falou assim, cara, vamos entender o que o Ubiquint tem de especial, o que o Ubiquint pode fornecer de especial ali para esses clientes e começamos a implantar, fazer parceria com eles e implantar o Ubiquint na rede, e esses são os feedbacks que nós temos de quem já implantou. Primeiro, a melhora na fluidez dos jogos online, porque como ele vai fazer aquele controle automático de congestionamento da rede, ele vai privilegiar de que os assinantes agora, todo aquele conteúdo que interage diretamente, todo aquele conteúdo que é o DP seja privilegiado. Então ele trouxe uma melhora na fluidez dos jogos, mesmo com latências mais altas. O IPTV é um calo no sapato dos provedores, né? O provedor não quer ter que ficar dando suporte no IPTV, mas também não quer que o cliente dele saia do seu provedor ou fique lá reclamando, mas no meu dados móveis funciona, na casa da minha mãe o IPTV funciona. Então isso é um calo no sapato dos provedores e a gente teve um feedback de que essas reclamações reduziram drasticamente. A diminuição dos chamados de lentidão, então ali em poucos dias o provedor que monitora os seus indicadores, né, os KPIs do provedor, igual a gente chama de suporte técnico, principalmente aqueles que são relacionados a algum tipo de lentidão, quando o provedor categoriza esses chamados, esses chamados eles caem drasticamente. O provedor nos reporta também uma melhor visibilidade de problema, como a gente mostrou ali, a gente consegue olhar para todos os fluxos de rede, então a gente consegue fazer com que em eventuais problemas você consiga ter a visibilidade disso. Você tem uma visibilidade muito mais profunda do que acontece dentro do assinante para que sua equipe de SOC possa fazer suportes mais inteligentes, né, chamados mais inteligentes com o cliente, soluções mais assertivas com o cliente. A gente consegue fornecer um controle da rede durante o congestionamento. Então, você tem um link que caiu, alguma coisa, sua rede está congestionada. A gente consegue ter um controle nesse momento para que o assinante possa ter uma boa experiência. E tudo isso corrobora para a redução de cancelamento, para que o churn possa ser reduzido. Então, se eu tenho um assinante mais satisfeito, se eu tenho um assinante que reclama menos, eu tenho um assinante que não tem problema com a internet, então agora eu tenho um assinante menos tendente a cancelar. E a gente chegou a ter um cliente que reduziu em 50% o churn da rede dele. A rede era de 1.6, ele reduziu para 0.8 o churn dessa rede. Bom, preço do Ubiquint, tá? Como é que funciona questões de preço? Ele é uma licença de pagamento mensal e pré-pago. Ele é baseado exclusivamente no volume de tráfego. Então, todas as vezes que você tem uma banda de 1 GB ele é um valor, 2 GB ele é um valor proporcionalmente menor, 10 GB é um valor proporcionalmente menor e assim por diante. Quanto mais banda, mais barato vai ficando o meu Ubiquint no final. A gente pode também fazer o uso da multilicenças. O que é o multilicenças dentro do Ubiquint? Leandro, eu tenho a minha rede, mas a minha rede eu atendo várias cidades na minha rede. Eu atendo aqui uma cidade do interior, eu atendo a capital e eu tenho concentradores para PPoE diferentes, eu tenho pontos de roteamento diferentes dentro da minha rede. Você pode comprar uma única licença do Ubiquint por volume e distribuir ela entre os servidores da sua rede sem nenhum problema. Mas digamos que eu coloquei lá um servidor que tem placas de 40 GB. E esse servidor com placas de 40 GB, eu contratei uma licença de 20, porque 20 é o meu tráfego da minha rede, vamos supor.
que vai acontecer se algum dia, porventura, teve um jogo da Copa do Mundo e eu bateu 25 GB, né? Então o Ubiquant ele não vai inibir o tráfego que ultrapassa a licença do software, a licença do Ubiquant. Todas as vezes que o tráfego ultrapassa a licença, o que ele faz é que aquilo que ultrapassar, ele não otimiza. Ele faz o bypass daquele tráfego como ele estaria fluindo normalmente sem a performance, sem a melhora de performance do Ubiquant dentro da rede. Bom, e para a gente poder fazer uma proposta para o Ubiquant, para vocês, a gente faz uma proposta personalizada, fazendo um estudo de economia daquilo que o Ubiquant pode trazer para dentro da rede. O que a gente considera? Né? O total de tráfego, a quantidade de assinantes, o seu ticket médio e o seu churn. Porque uma vez que a gente tiver essas informações da sua quantidade de assinantes, do total do seu tráfego, o ticket médio e o churn, eu consigo estimar em quanto você vai ter de economia colocando o Ubiquant dentro da rede, uma vez que a gente teve clientes que chegaram até 50% de redução do churn deles. Então eu consigo estimar dentro da sua rede, se você diminuir em 10% o seu churn, quanto que você vai economizar no final de um ano? Se você reduzir 20%, se você reduzir 30%, quanto que você vai economizar no provedor ao longo de um ano? Bom, e para a gente poder fazer essa proposta individual para vocês aqui para o Ubiquant, tá? O que a gente vai fazer aqui para vocês? Eu vou deixar aqui esse QR Code e vou deixar também o link, tá? Para esse aqui, eu vou colar aqui no chat nosso aqui o link. E aí eu vou colar esse link aqui e vocês vão agora fazer um agendamento de uma reunião agora privativa. A gente vai olhar para a rede do provedor, em como você vai implementar o Ubiquant, qual a especificação do servidor que você vai precisar para poder colocar o Ubiquant na sua rede, se vai ser num pedaço da rede, se vai ser na rede completa, onde vai ser esse Ubiquant, onde que a gente vai implantar ele na sua rede e qual é a proposta de valor do Ubiquant para o seu provedor. Deixa eu só pegar o link aqui e eu vou colar esse link para vocês aqui também. Quem está com o celular aqui olhando do computador e tiver o celular, já pode escanear o QR Code e fazer a leitura desse aqui. Deixa eu só pegar a proposta de implantação, copiar o link e vou colar aqui dentro do chat. Bom. Beleza? Dentro do chat aqui para vocês. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa sobre o Ubiquant? Alguém queria pontuar ou perguntar alguma coisa sobre o Ubiquant? Ficou clara a apresentação? O Arnold ele falou alguma coisa, só que ele tá mutado, eu acho. Não, na verdade, tô vendo para fazer o agendamento aqui com o pessoal. O que você achou, Arnold? Achou interessante? É aquilo que você esperava do Ubiquant? O que você viu ali da apresentação? Não, já tá. Pera aí, é porque a gente tá vendo na televisão a apresentação aqui, tá meio confuso para me falar. Tranquilo. Foi? Foi, agora foi. Então, é bem interessante, sim, tá? Eu acredito que eu vou te ser bem sincero que só pela parte de flow ali, inclusive do monitoramento dos clientes, já faz sentido, tá? É uma questão que existe no mercado, mas não desse jeito. Sim. É a primeira vez que eu vejo esse tipo de ferramenta. O que É importante frisar, tá, pontuar, Arnold, que existem duas licenças aí para o Ubiquant, tá? Os que não fizeram sentido a aceleração, justamente por estar próximo ali do conteúdo e tudo mais, você pega que aí quando está muito próximo, a retransmissão acaba sendo tão imperceptível que faz a otimização, só que para o cliente final acaba não fazendo muito sentido. O que não fez relevância à parte de otimização, a parte de relatório do Flow faz sentido. E o Ubiquant tem as duas licenças. Tem a Lite, que é a parte de relatório, e tem a Full, que é a parte de relatório, mais a parte de otimização. Tá, então, assim, a hora que a gente for fazer a proposta para vocês, a gente vai fazer a proposta da licença Full para vocês, olhar para toda a sua rede, mas se você falar assim, Leandro, a gente experimentou a Full e eu não achei que teve tanta diferença de performance, porque minha rede já é boa, meu assinante não percebeu, não caiu meus indicadores. Minha distância é próxima A minha distância é próxima do conteúdo, a retransmissão não fez muita diferença para mim. Então, se você chegar nesse fator e falar assim, não, isso não fez muita diferença para mim,
o Ubiquiti tem a versão Lite, que é 50% do valor da versão completa, e aí você tem toda essa parte de monitoramento da sua rede ali sem nenhum problema. Mas assim, tá, Arnold, é interessante também frisar, Lê, que mesmo esse cliente com TOTUS aí, que a gente citou, esse cliente tem em São José do Rio Preto, ele está muito próximo dos conteúdos. Só que mesmo assim, por atender muito o B2B, fez total diferença para ele e ele tá cliente nosso há mais de um ano. Na verdade, essa questão tem que fazer um teste, né? Porque o Brasil, como a gente tem muitos provedores, né? A gente evoluiu muito tecnicamente, né? Uhum. Então, às vezes tem que testar para ver o real o Isso, retorno, né? isso. Porque E é isso que a gente fala. Testar observando os indicadores do provedor, os KPIs do provedor. Porque em um primeiro momento, dentro de 3 ou 4 dias, você já consegue perceber que ele vai influenciar diretamente nos indicadores do provedor de suporte técnico. O suporte técnico vai cair, você vai ter diminuição de chamadas, você vai ter essa diminuição de custo operacional do provedor e tudo mais. Mas, ou seja, em 3 ou 4 meses, que é a experiência que a gente teve com os nossos clientes, foi que assim, num primeiro momento, o suporte técnico já cai. Ele já percebe que aquilo ali diminuiu, o cliente fica mais satisfeito com a conexão. E em 3 ou 4 meses, isso impacta nos números de cancelamento, isso impacta no churn da operação, cerca de 3 ou 4 meses. Porque o cliente ele vai reclamar hoje, amanhã, depois de amanhã, vai esperar o contrato dele vencer para poder cancelar com você e ir para outro provedor muitas vezes. Então, dentro de 3 ou 4 meses, isso impacta diretamente também no churn da operação, se fizer sentido nos indicadores de suporte do provedor. Arnold, eu acho que é importante um adendo aí, tá? Eu moro em Paulínia, do lado de Campinas aqui. Então, eu tô dos conteúdos a, sei lá, 8, 7, 6 milissegundos. O Leandro está em Rondônia. O provedor que ele tá usa Biquant. Para mim, meu uso dia a dia aqui tá ok, não tenho o que reclamar. Eu uso o desktop aqui, tem a desktop, é claro. Só que o Leandro veio na Brint, ele na volta passou, ficou em casa uns dias. Pô, Fernando, sua internet tá muito lenta. E para mim, é algo usual, tá normal, e eu não tenho essa reclamação. Mesmo ele em Rondônia, que a latência ali chega a 30, 40, às vezes 60, 70 milissegundos, ele notou diferença da minha internet, que está a 8 milissegundos, 7 milissegundos de conteúdo. Então, para o usuário final ali, é o que a gente falou na apresentação. A sensação de navegação do cliente, a experiência do cliente, afeta muito. E assim, nos lugares que a gente implantou, que geralmente a gente faz, deixa ali durante o teste, e o que a gente faz? Remove, acabou o teste, o provedor vai e remove isso. Porque como tem uma inteligência artificial trabalhando ali, ele vai aos pouquinhos aprendendo o comportamento de cada cliente e vai aos pouquinhos otimizando. Então é uma otimização sutil a cada vez que o usuário usa. Aí quando você vem, tira essa otimização, aí sim que o cliente sente a diferença. Às vezes ele não sente a otimização, porque acostumar com coisa boa é fácil, né? Aí quando você vem e retira essa otimização que o cliente sente. Show, eu acho que é isso. é mais ou menos um funcionamento do CDN. Só que ele não é bem. Porque o CDN ele tem a autoridade sobre o conteúdo de quem está servindo. Então o Google tem a criptografia do conteúdo, ele consegue entregar local e tudo mais. Tem muita gente que compara o Biquant também com os antigos caches. Maracache, Thundercache, algo do tipo, né? Só que os caches naquela época, eles se aproveitavam de que o conteúdo não era criptografado. Ele era só HTTP, então ele conseguia armazenar um conteúdo e entregar aquele conteúdo para todos. À medida que os conteúdos foram evoluindo para HTTPS, a eficiência daqueles caches foram se perdendo ao longo do tempo. E aí quem veio ganhando relevância foram os CDNs. O que o Biquant faz é armazenar e bufferizar a nível de pacotes. Então assim, eu tenho 3, 4 clientes assistindo o mesmo vídeo, o Biquant não relaciona que eles estão assistindo o mesmo vídeo. O Biquant só relaciona que os pacotes que estão indo com destino àquele cliente, eu preciso agora armazenar eles em buffer e preciso confirmar que aqueles pacotes chegaram ou não e acelerar aqueles pacotes para chegarem dentro daquele destino. Mesmo que seja o mesmo conteúdo para 3, 4 assinantes, ele não abre aquele pacote, ele não abre aquele conteúdo para ver o que tem dentro. E é legal frisar também, Lei, que não só o conteúdo em específico, né? Se o conteúdo ele tiver 5, 10 fluxos no mesmo conteúdo, ele não está analisando o conteúdo, ele está analisando o fluxo individual. O pacote, então, o a fluxo. otimização. Exatamente, a otimização acontece no fluxo. Então,
indiferente se o cliente está com 10, 20 fluxos, ele não está analisando só origem e destino, ele está analisando a origem e destino e cada fluxo. Eu posso ter um cliente com um fluxo correndo normalmente, sem prejudicar um outro fluxo na casa de 30, 40 mega, ou eu posso ter um cliente com um fluxo de 300, 400 mega atrapalhando outros fluxos dentro da rede. Ele vai olhar para cada um de forma diferente e vai aplicar o ACM para cada assinante de forma diferente. E aí é onde ele vem e junta tudo, né? Com o controle do RP, ele consegue saber quanto de banda o cara tem para saber tratar da forma que ele julga necessário. Se o cara estiver estourando banda, ele vai lá, vai reduzir foi o que mostrou no infográfico ali. Ele vai reduzir, de repente, o Netflix para melhorar a performance do jogo do filho do cara que está assistindo Netflix. Então, é interessante essa jogada quando você começa a entender que ele consegue atrelar a quantidade de fluxo pela banda do cliente e nisso ele vai tratar, que aí você consegue entender como ele realmente vai melhorar a conexão do cliente. Legal. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Pessoal aqui, pessoal do... Ô Arnaldo, de qual provedor que vocês são mesmo? Nós somos da Next Telecomunicações, né? Next Tá o Telecom. Felício, tá o... Eu vi que tá ali, Arnaldo, Felício e Isso, Bernardo. Que tá com E o áudio. Nielsen. Tem mais um. Ô, Leandro, eu sabia que conhecia um Arnold. Você lembra de mim, Arnold? Eu lembro, na hora que eu entrei, eu vi que você tava aí e não falei Felício. Ó, o Querelo tá aí, hein? Sempre tá em todas também. Ah, legal. Prazer em revê-lo, viu? Obrigado aí. Prazer, Pessoal, Querelo. Prazer. se vocês conseguirem passar um overviewzinho de quem mais é de outro provedor, só para a gente ter aqui um controlinho de quem participou, seria interessante também. Além da Next, quem mais que está na live? Colocarem ali para nós no chatzinho, ó, provedor tal, Isso. fulano, nome do provedor e tal, só para a gente poder pegar ali a galera que estava prevista para poder participar aqui, para a gente dar um tiquezinho de que vocês participaram aqui dessa reunião. Eu acredito que todo o pessoal aqui do México é da Endless, tá, Leandro? Isso, a Edilés já tá marcado aqui para nós aqui, que já participou da reunião, né? Que também já está marcado que participou da reunião. Pessoal, eu creio que é isso, tá? Obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas, obrigado aí, Arnold de Quirelo, pela participação também na reunião. Essa reunião, eu principalmente pedi para o Arnaldo e para o Quirelo que participaram dessa reunião, ela vai para o YouTube nossa, da 257 Vídeos, então se não tiver nenhum problema a gente colocar essa reunião de vocês lá, tá? Se não tiver nenhum problema por vocês, a gente vai publicar isso lá para que outras pessoas também possam ver e conhecer o Beacon ali através do YouTube também. Por mim, tudo bem. Só não passei minha maquiagem, tá? Não, mas não vão aparecer vocês, vai aparecer só eu, vai aparecer só a minha tela mesmo no YouTube, só o áudio de vocês que vai aparecer na reunião. Mas passaram perfume, né, gente? Senão... Tá bom, beleza. Por mim, tá tudo bem. Gente, obrigado, viu? Mais uma vez pela participação e aguardo ali o agendamento individual de vocês para que a gente possa olhar para a rede e fazer a proposta de valor do Beacon para vocês. Obrigado, querido. Valeu. Ok, obrigado. Obrigado, Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.